Oba, começando hoje a nossa segunda temporada do Ludologia. Um grande prazer estar aqui. Eu sou o Carlos Eduardo Corrales, eu sou o criador do site Delfos. Eu estou aqui, como sempre, com meu grande amigo Johan Barks. Olá, pessoal. Tava com saudade de participar do podcast e estamos aqui iniciando os trabalhos para 2025. Viva! Me diga, como foi, como você passou esses últimos meses de férias de Ludologia, mas não de férias da vida? Foram meses intensos. Tive uma mudança, fiquei sem trabalho, agora consegui trabalho de novo. Joguei bastante, menos do que eu gostaria. Eu passei um tempo aí sabático, sem encostar em jogos por quase 2 meses, mas retomei com tudo agora. Tô jogando várias coisas ao mesmo tempo, inclusive. E Você ficou você? sem jogar por 2 meses por algum motivo especial? Cara, falta de tesão. Tava acontecendo muita coisa na minha vida e eu perdi o interesse momentâneo por joguinhos, assim. Tava meio em estado meio vegetativo. Parei de ler, parei de jogar, foi triste. Mas agora voltamos, voltei a ler, voltei a escrever e a jogar também. Na verdade, agora tá rolando até um rebote, assim, que eu quero jogar tudo ao mesmo tempo. E você, como que você aproveitou essas férias? Eu também tô meio me recuperando, né? Eu fiquei com o braço quebrado, ainda está quebrado, né? Tipo, tá cicatrizando. Eu tô recuperando o movimento, mas eu fiquei um bom tempo sem poder escrever. Daí os jogos que eu tinha para resenhar e tal ficaram em pendências. Eu conseguia jogar, mas não conseguia escrever, então não via sentido de começar a jogar. Eu joguei outras coisas que eu não consegui cobrir no lançamento, como o remake do Silent Hill 2 e Epic Mickey. Um eu gostei, outro não. Vou deixar em aberto aqui qual que eu gostei e qual que eu não gostei. Talvez um dia a gente resolva. A Eu já ia gente perguntar resolve isso pra em você o férias. que você achou do Silent Hill 2. Fica pro futuro aí, quando a gente voltar nesse assunto. Aí, com o tempo, eu comecei a conseguir escrever no celular, não no computador, porque eu não conseguia levantar o braço para digitar num teclado. Aí no celular eu conseguia digitar com os 2 polegares, né? Aí eu acabei escrevendo o meu terceiro livro no celular. Escrevi se Olha chama O só. Flamingo Faminto. Para quem não sabe, né, eu tenho 2 livros publicados, 2 livros infantis, Pimp e o Homem do Sono e O Shorts que Queria Ser Chapéu. O Flamingo Faminto, se tudo der certo, é o terceiro. Eu estou pensando num projeto. Eu já tenho um projeto gráfico, falta realizá-lo. Eu vou ver se eu consigo esse cuidar da parte visual do livro mesmo, que nos outros a gente pegou um ilustrador para fazer os desenhos bonitinhos. E daí, com o tempo, conforme eu fui melhorando, eu fui voltando a jogar para escrever, e aí eu acabei lendo o seu livro, O Lençol Humano, e eu gostei bastante, aproveitei e já fiz a resenha que eu tinha prometido, Muito obrigado, ficou e ótima a resenha. eu fiquei. Curiosamente, eu não diria nem que foi a história que eu mais gostei, mas me marcou bastante aquela história do Desejo Supremo, é esse o título? É esse. Aham. Não sei, eu gostei do livro como um todo, mas essa história foi a que mais ficou na minha memória, que trata de um cara que queria fazer um homenagem com outro cara e a namorada. E daí, tipo, as coisas acabam ficando violentas na história. Eu Sabe achei que bem marcante. é legal você falar isso, porque eu fiquei um pouco inseguro, na real. Esse foi o último conto que eu inseri. Eu tirei um conto, né, e acabou sobrando um espaço ali. Eu recuperei, encontrei, assim, cara, esse conto, ele tava jogado nos meus arquivos. Eu nem lembrava que eu tinha escrito ele. 8 anos atrás, talvez, faz bastante tempo. E eu retomei ele e fiquei trabalhando ali e tal. E foi o último conto que eu escrevi, na verdade, assim, porque acho que, sei lá, alguns dias antes de mandar o livro para a versão final para a editora, eu tava trabalhando nele, escrevendo e remodelando e tal. Mas dado o conteúdo dele, assim, um pouco chocante, talvez, e um pouco gráfico, eu fiquei, assim, meio pé atrás, sabe? Depois que o livro saiu, eu fiquei pensando se eu deveria ter publicado mesmo. Mas que bom você falar isso, então eu me sinto um pouco mais aliviado. Mas o livro, ele tem bastante conteúdo bem gráfico, né? Assim, eu até falei na resenha, é difícil de digerir, né? Então, tipo, não achei que esse conto, embora tenha me marcado mais, eu não acho que é o mais gráfico. Tem É outros, assim, mesmo? aquele do que você faz as brincadeiras com o hino nacional, por exemplo, eu achei bem chocante, que é a violência contra a mulher, né? Eu achei bem marcante também. Sim, sim. Talvez mais até do que o do Homenagem. O do Homenagem pareceu aquele meio filme de terror B, sabe? Tipo, tem a violência, mas é brincadeira. Tipo, não.
Não é nada tão marcante, tão pesado assim. Era a intenção, eu acho. Eu até gostei da leitura que você fez. Eu nunca tinha pensado nisso, mas que rola uma inversão, talvez, né, nos contos. Começa com personagens no papel de vítima e gradualmente vai passando para personagens que cometem violências, né? Eu não foi uma coisa consciente, assim, mas eu achei legal essa leitura que você fez. Acho que faz Olha. bastante sentido. Pai, eu senti que as histórias pareciam estar organizadas dessa forma, sabe? Legal, Isso foi talvez legal saber também. inconscientemente. E quando que Então, sai teu aí, próximo livro? O do Flamingo Faminto? eu Tem não sei previsão? ainda, porque eu ainda preciso fazer a parte gráfica. Eu quero primeiro ver se eu faço ele completo com a parte gráfica e tal, para daí começar a ver a possibilidade de publicar e tal. Eu acho que eu publiquei 2 livros num período muito pequeno, né? Os 2 saíram perto do final do ano passado, então esse eu vou. Acho que não tem muita pressa para sair um outro. Não sei nem se vai sair, né? Vamos ver. Tá tudo nos planejamentos aí. E eles são todos da mesma Mas editora? não, o Pimp e o Homem do Sono é da Asas da Literatura, o selo infantil deles é a Asinha, e o Shorts que queria ser chapéu é da IP das Letras, e o selo infantil deles é IPzinho. Flamingo Faminto, por enquanto, é totalmente indie. E daí, assim, bem recentemente, que eu recuperei o movimento com fisioterapia e tal, comecei a fazer. Eu voltei pro VR essa semana. Eu tinha, assim, dos jogos, eu tinha conseguido matar a lista dos jogos pendentes de quando eu quebrei o braço, mas os de VR eu não conseguia jogar por causa do movimento. Aí tinha 4 jogos pendentes, aí eu estou agora trabalhando neles para jogar. Eu joguei um do Alien, eu me lembrei que você gosta, né, bastante de Alien. Tem o Alien Rogue Incursion. Eu vi que você estava jogando, eu não tinha ouvido falar desse jogo, aí eu fui atrás, vi que era VR e deixei quieto, porque eu não tenho VR, né? Então. Ele é bem focado, parece ser uma continuação do Alien Isolation, que a gente já falou aqui, que eu lembro que você gosta bastante, né? Mas Aham. ele é mais uma continuação de ação, assim, tipo, os aliens morrem fácil. É um jogo de tiro, basicamente. E você Mas tá gostando? narrativamente e visual, ele tem bastante a ver com o Alien Isolation. Eu achei que ele começou muito bem, a ação ficou bem. O começo de ação é bem legal e tal, mas um problema que costuma ter nesses jogos de VR, mais assim, que são campanha mesmo, eu acho que eles se estendem demais. E no caso desse, ele se estendeu muito do tipo. Sabe a famosa Victory Lap que costuma ter no final dos Metroidvanias, que tipo, você já explorou o mundo inteiro, mas daí ele te manda ir para cada um dos cantos para pegar itens. Ele faz isso, cara. E isso em VR é ainda pior do que no jogo panqueca. Então, no final do jogo eu tava, tipo, não aguento mais, e daí ainda veio um chefe final, tipo, o jogo não tem chefe nenhum, só tem o chefe final. E ele não coloca o checkpoint quando o chefe aparece, ele coloca, tipo, uma luta antes. E daí, então, você tem que matar, tipo, 10 aliens antes de poder tentar de novo com o chefe, sabe? Nossa, eu quase desisti. Acabei jogando até o fim, mas foi aqueles jogos que eu fico orgulhoso de ter terminado e não quero nunca mais ir na frente, sabe? Mas aí, você quer falar mais alguma coisa ou podemos entrar no nosso Acho que apetitoso tema de hoje? podemos prosseguir. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre ludocinética, que foi um termo cunhado pelo Johan no seu texto do jogo do Homem-Aranha, certo? Isso aí, ludocinética é um conceito que se refere à movimentação dentro dos jogos eletrônicos, incluindo aí mecânica, física, cenário e outros elementos que sejam relevantes à navegação dentro do espaço virtual. E o artigo que o Corrales mencionou se chama Ludocinética, o cenário a favor da mobilidade em Marvel's Spider-Man 2, que é um artigo que eu publiquei em 2023. Ele fala principalmente sobre o Spider-Man 2, mas também de forma abrangente sobre a ludocinética em outros jogos, especialmente de mundo aberto. Uma coisa que vale a gente pensar é que, assim, praticamente todo jogo tem movimentação, né? Em alguns casos, tipo point and click, assim, você clica e o bichinho anda, não é uma coisa, assim, que realmente faz parte do gameplay ou que elabora, como no caso do Homem-Aranha, que, tipo, a ludocinética no Homem-Aranha é o principal do jogo, né? Sim, E eu acho que a ludocinética em si está mais relacionada não apenas à movimentação, mas quando você tem essa sensação de movimento mesmo, né? Acho que um point and click nem daria pra gente considerar muito, né? Como você disse, o personagem só se desloca ali. Acho que a ludocinética tem muito a ver mesmo com essas várias interações, assim, quando realmente tem uma movimentação mais cinética, de fato. eu diria, claro que aí a gente pode interpretar dos dois jeitos, mas simplesmente a movimentação já é a cinética do jogo. Mas
tem jogos que são mais elaborados ou não. A gente até colocou de... nem todo jogo precisa de uma ludocinética elaborada, né? Talvez mais do que a cinética, o ludo que é aí, tipo, a movimentação ser divertida é o que torna alguns jogos especiais. Todo jogo precisa disso? Não. Mas alguns jogos que tem, como o próprio Spider-Man, são bem importantes. O Uhum. Homem-Aranha, você pensa sem aquela sensação de se balançar pela cidade, ele seria um jogo bem sem graça, né? Normalmente é o jogo que eu penso primeiro como um jogo que justifica ser mundo aberto, justamente porque a movimentação é tão gostosa que, tipo, é simplesmente gostoso você ir de um lugar para o outro da cidade, mesmo que você não vá fazer nada, que você esteja pegando breguetes. Eu acredito assim que a ludocinética ela é baseada em três pilares essenciais. Assim. O primeiro deles seria a navegação em si. E com a navegação, não apenas a física do personagem, as animações de movimento, mas também as interações com o cenário. Isso foi algo que eu ressaltei bastante nesse artigo que eu escrevi, sobre como o Spider-Man 2 ele usa o cenário a favor da movimentação e não contra. Muitas coisas que costumam travar a movimentação em jogos, né, como prédios, árvores, carros, acaba sendo usada em favor da movimentação, né? No Spider-Man 2, o jogo quer que você continue se movimentando, ele impulsiona você. Então, acho que ele tem uma navegação muito boa. Você consegue usar as paredes para correr, os prédios para tomar impulso, as árvores você consegue fazer aquele estilingue, né? Que impulsiona você. Então, acho que a navegação é uma parte essencial. A segunda seria a precisão. É claro que tanta precisão dos controles, né? Para você conseguir ter um bom domínio ali do que você está fazendo, mas também a precisão, acho, no feedback que você tem do jogo em relação ao que você pode fazer, em que parte do cenário você vai ficar travado, por exemplo, ou não vai. Tem alguns jogos que acabam, acho, falhando um pouco nisso, né? Eles propõem até uma movimentação interessante às vezes, mas o cenário nem sempre está de acordo com essa proposta. E o terceiro pilar é a diversão, né? Tem que ser uma movimentação divertida. Não adianta você ter um bom cenário ali, né? Com uma navegação interessante, precisão nos controles, se simplesmente não for divertido. E um exemplo que eu consigo pensar de um jogo que não é muito divertido de você se movimentar é o Hogwarts Legacy, que eu tô jogando agora. E você pode pegar a tua vassoura, né, e sair voando assim, e beleza, você consegue, é uma coisa prática, né, você se deslocar de um ponto a outro, mas não é realmente, assim, muito divertido, porque, não sei, acho que faltou alguma coisa ali, não sei se você concorda comigo, mas não é uma movimentação tão divertida. Tem, enfim, outros exemplos, né, mas esse é o que tá na minha cabeça agora. Eu acho que jogos de mundo aberto sofrem muito com isso, de tipo, nem todo jogo entende que se é para ser mundo aberto, você precisa ter uma motivação para você se movimentar pelo jogo. E o Hogwarts Legacy eu acho que é um desses que, tipo, simplesmente a movimentação é funcional, não tem o ludo da Ex- movimentação. Mesmo você pensar, voar numa vassoura poderia ser gostoso, depois mais para frente você pega não sei se é antes da vassoura, acho que é depois, você pega os bichinhos lá, você voa no bichinho. Mas mesmo assim, é bem como. É uma coisa que eu critiquei na minha resenha também do Ghost of Tsushima, que, tipo, andar de cavalo só não é necessariamente gostoso, não é como o Homem-Aranha. As melhores partes desses jogos são justamente as partes de história, as fases, as missões. Curiosamente, eu também eu comecei a perceber isso, de que, tipo, como movimentação era importante para o mundo aberto, foi no primeiro mundo aberto que eu gostei, assim, que era o Assassin's Creed, o primeirão lá. Que, tipo, era muito gostoso você subir nos telhados e ficar correndo pelos telhados e não pela cidade normal. Tipo, nem é tão elaborado pensando no Homem-Aranha, assim, mas, tipo, era legal subir no telhado, sabe? E é algo que os Assassin's Creed mais recentes acabaram perdendo, né? Agora, tipo, os mundos são tão grandes, você usa o cavalo só como uma forma de se movimentar mais rápido pelo mundo, de chegar mais rápido onde você quer ir. Mas não tem motivo de ter todo aquele espaço. Exatamente. E é um tipo de jogo também que acho que não sabe tirar tanto proveito, né, do cenário, como você disse, assim. O Ghost of Tsushima, eu acho que ele ganha pelo estilo, assim. Eu acho que é legal você correr ali com o cavalo pelo cenário. Eu acho que é sempre
uma vista muito bonita, ele ganha, assim, pela poética da movimentação, mas, de fato, Ele é lindo mesmo. você se mexer com o cavalo não é tão interessante. Eu queria ressaltar, quanto ao lance da navegação, que eu comentei, né, que eu acho que é essencial. Eu terminei de jogar recentemente o Ratchet Clank Rift Apart. Eu acho que é um jogo que faz isso muito bem, não à toa sendo da Insomniac também, né? Sendo, né, um jogo de plataforma e tiro, claro, eu acho que ele consegue combinar muito bem, ele te dá várias opções de movimentação que também consegue se combinar muito com o cenário, apesar de elas serem simples, elas são muito eficientes. Quando você pula, você pode acionar, né, ou aquelas botas propulsoras ou aquela hélice que sai nas costas dele para você planar. Quando você está no chão, você também pode usar as botas para correr mais rápido. E é bem divertido, né? Você se deslocar, tem algumas rampas ali que você consegue pegar para saltar, etc. É um jogo que eu acho que faz isso muito bem. Acho que para ajudar assim a formular melhor esse pensamento de como a navegação pode funcionar a favor ou contra do jogo, eu proporia um exercício assim de pensar, por exemplo, GTA. GTA existe todo um cuidado, né, com a física dos veículos, com a direção, porque é fundamental, né, para jogabilidade, para diversão. Eu acho que uma navegação ruim seria, por exemplo, você pensar num GTA que se passa numa vila siciliana, cheia de ruazinhas fechadas e curvas, que, né, não se conversaria o cenário não conversaria com a proposta de navegação. Isso me lembra que tem jogos que colocam limitações que realmente não acrescentam nada. Por exemplo, no Máfia, você leva multa, né? A polícia começa a te pesquisar, a te procurar se você dirige rápido demais. Então, daí tem um sistema lá que limita a sua velocidade para que você nunca passe do valor estabelecido pela rua. E, tipo, isso Sim. realmente é algo, tipo, a polícia nesses jogos eu já não acho que é uma coisa divertida, que acrescenta ao jogo. Então, tipo, você quer evitar, você tá indo pra missão, você não quer, tipo, ter que enrolar mais tempo para ter que fugir da polícia ou ter que parar para pagar a multa e esperar a animação da multa, que no Mafia tem isso, né? Você pode escolher pagar a multa. E Coincidentemente, eu tô jogando Mafia agora e eu usei várias vezes esse recurso de travar o velocímetro ali é pra. simplesmente porque você não quer, né, ser buscado pela polícia. Você quer chegar logo na fase e, no final das contas, a forma mais rápida de chegar onde você quer chegar é limitando a velocidade, né, ironicamente. O jogo propõe, né, que você. Existe, inclusive, um cuidado muito grande com os carros no Mafia, né? Tanto pra narrativa mesmo, quanto pra jogabilidade. E realmente acaba sendo uma coisa que joga contra a proposta, né? Você quer acelerar, você quer ir rápido, mas tem uma mecânica ali que desincentiva você a fazer isso. E o Mafia, eu diria também que é um bom exemplo de um jogo de mundo aberto que não precisava ser mundo aberto, especialmente o primeiro Mafia, que, tipo, praticamente não tem nada para você fazer no mundo além de, tipo, caçar troféus. Girando isso, você vai de uma missão para outra. Inclusive, eu falei que o Assassin's Creed foi o primeiro jogo de mundo aberto que eu gostei. Na verdade, o primeiro jogo de mundo aberto que eu gostei foi o Mafia, mas eu gostei justamente por ele não ser um jogo de mundo aberto. Sim. Eu simplesmente não interajo com o mundo, eu simplesmente vou para a missão. Então acaba sendo uma coisa que eu costumava falar muito na época, que era eles podiam te teleportar direto para a missão. Você não precisa ir até ela, isso não acrescenta ao jogo. Isso era uma coisa que eu sentia muito antes de começar a gostar de mundo aberto com Assassin's Creed. Eu sentia que era só enrolação. Eu acho que no Máfia, eu acho interessante a proposta, eu concordo com você. Inclusive, eu tava jogando e pensando sobre isso, assim, que ele é um jogo de mundo aberto, mas ele não é, né? Porque ele de fato, ele não é um mundo aberto no sentido tradicional de você ter missões secundárias e tal. Mas eu acho que é essencial ele ter esse deslocamento por conta dos diálogos que você vai travando quando você tá no carro, né, com outras pessoas, para você ter aquela ambientação da cidade ali. Isso é uma coisa que eu acho que combina muito, inclusive, com os filmes de máfia. Se você for ver, filmes de máfia tem muitas cenas que se passam em carros, né? Pessoas entrando em carros, se deslocando em carros, matando outras dentro de carros. Então, acho que combina bastante com a proposta, assim. Mas, de fato, não acho que ele seja realmente um mundo aberto no sentido tradicional. Mas eu gosto bastante dessa proposta, assim. Eu acho interessante. Eu acho que isso poderia ser feito através de diálogos em missões lineares também, como o próprio Last of Us faz isso, tem um monte de diálogo, tem cenas que você está só andando e conversando.
Agora, pensando nisso, tipo, mundos abertos que eu sempre achei gratuitos, o que você acha do Shadow of the Colossus? Cara, eu comecei a jogar ontem, mais uma vez, Shadow of the Colossus. É Todo jogo engraçado, que eu falo, você eu tá tô... começando a jogar agora, que curioso. É coincidência, né? E tô jogando Callisto Protocol também, que acho que eventualmente a gente vai acabar falando dele. E ontem eu recomecei o GTA também. Como eu disse no começo do episódio, tô jogando várias coisas ao mesmo tempo. Isso só no PS5, né? Tem o computador ainda. Shadow of the Colossus, cara, eu tenho um certo problema com a agro, a égua que a gente controla, né? Eu acho que ela não funciona muito bem. Eu acho que ela funciona um pouco melhor no remake da Blueprint do que no original. Eu lembro que no PS2, não sei se também por causa do controle, que era um pouco mais travado, né? O joystick mesmo. Mas eu lembro de ficar bem irritado com a agro, assim. Quando ela morreu no final do jogo, eu não me senti tão triste assim, porque puta que pariu, que bicho difícil de controlar, cara. Tem todo aquele lance também, né? Algumas pessoas dizem que não, ela foi feita daquele jeito pra simular mesmo, né? Um animal. Igual aquela desculpinha que dão Last Guardian. pro The Last Guardian. Aham. Eu tava Eu não sei se pensando eu, exatamente isso. não sei se eu compro, não. Mas assim, não prejudica, né? Porque você só usa ela pra chegar ali até o Colosso e tal, e depois você geralmente desmonta dela. Apesar de ser necessário em alguns trechos de combate, né? Eu ficaria no meio termo, assim. Eu não gosto muito, não, da movimentação. Eu não gosto de movimentação de cavalos em geral, em jogos. É até algo que eu comentei no artigo sobre a ludocinética. Eu acho que cavalos são um grande problema em jogos. E você? O que você acha? O Shadow of the Colossus é bem o tipo de jogo que me fazia odiar mundo aberto naquela época, porque, tipo, eu adorava os chefes, os colossos em si, mas ter que ir até eles era tipo, agora eu tenho que pagar pela diversão que eu vou ter depois, sabe? Tipo, era meio assim que eu me sentia. E não tem que ser assim, né? Tipo, felizmente, depois disso, os mundos abertos começaram a ser menos gratuitos, mas o Shadow of the Colossus eu acho que realmente é um jogo que seria igualmente bom se você fosse teleportado de um colosso para o outro. Eu não vejo motivação para o mundo aberto. Eu acho que aquele andar de cavalo nele ainda você tem que mostrar, levantar a espada para a luz mostrar o caminho, e daí boa parte do caminho não tem luz, né? Ainda tem isso, tipo, deixa mais chato ainda você chegar no Colosso. Eu vou dizer que eu gosto dessa mecânica, porque eu acho que ela vai gerando. Essa mecânica não, né? A exploração em si, até você chegar no Colosso, porque eu acho que gera muita expectativa, assim. Você vai caminhando, 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 você fala, cara, onde é que tá, né, esse bicho? E daí quando você finalmente chega ali, você tá prontíssimo, assim, pra subir no bicho ali e acabar com ele. Eu Você não sentia gosto. um alívio quando você chegava no bicho? Sempre. Sempre, com Então, eu certeza. acho que um videogame deve causar alívio. Eu acho que talvez isso pode ser um tema a ser elaborado, mas é a mesma coisa que, tipo, a ser elaborado num futuro episódio, mas, tipo, nos chefes da From Software, se você mata eles e você não sente realização, você sente alívio, tipo, foi uma boa luta? Tipo, Eu, fica a eu, eu, pergunta. eu concordo, mas eu acho que o Shadow of the Colossus, ele tem muito essa coisa da aventura. Eu até tava comentando com a minha irmã ontem, ela tava jogando ali comigo, que parece muito um filme dos anos 80, assim, né? Tipo, Labirinto, sei lá, é uma história ali, né, de um cara que quer ressuscitar uma menina, né, que a gente não sabe quem que é, se é a amada dele, se é uma desconhecida, mas ele embarca nessa jornada e eu acho que muito dessa sensação de aventura vem justamente da exploração, assim, os cenários são muito bonitos, eu acho muito legal ver o cavalo correndo ali, apesar de não ter uma grande jogabilidade, né, no manuseio do cavalo, eu acho que é muito bonito, assim, ver o cavalo correndo no meio dos cenários e tal, eu acho que eu gosto, eu gosto. O remake é bem cinematográfico, né? Eu lembro que eu escrevi uma matéria especificamente sobre isso na época que ele saiu. Tipo, é um remake muito marcante, assim. Você fala que é bonito, acho que você tá com o remake na cabeça, né? Porque o Tô com o remake, original, ele é artisticamente interessante, mas sim. ele tecnicamente, ele deixa bastante a dever. Aí o remake meio que resolveu isso, realmente ficou um jogo lindão. As últimas Aí duas acaba, vezes que eu joguei foram um remake, então tô com ele na cabeça mesmo. o prazer de você se mexer pelo mundo acaba sendo pela beleza do cenário, como no Ghost of Tsushima, né? Exato. Aham. Você encararia isso como ludocinética, se você só tem o prazer pela beleza do cenário, não pela movimentação em si? É, indiretamente, eu acho que sim, não diria que exatamente seria o conceito da ludocinética, mas eu diria a ludocinética do jogo seria a movimentação do cavalo por aquele
cenário amplo, né? Que é uma coisa bastante simples, assim, eficiente, mas bastante simples, apesar de não ser tão precisa, né? Na movimentação. Mas eu diria que ele compensa essa ludocinética simples com o cenário, que seria um outro elemento, mas um elemento que daria uma forma de prazer complementar a movimentação. Uma coisa que eu tenho pensado também, eu li um artigo sobre game design muito tempo atrás, infelizmente eu não me lembro quem era o autor, mas ele falava, tipo, justamente sobre, elaborava movimentação, foi uma das primeiras vezes que eu pensei nisso, deve fazer uns 15 anos que eu li sobre isso. Ele falava que em game design, simplesmente se mover deve ser divertido. Eu acho que isso tem muito a ver com a proposta da ludocinética, mesmo se ele não usando essa palavra nem nada parecido. Ele cita, por exemplo, que é muito diferente isso, os próprios gráficos, a animação afetam isso. Por exemplo, é muito diferente você controlar um gigante ou controlar um gnomo, mesmo que a mecânica seja a mesma. Só o que você está vendo já causa uma sensação diferente. E sobre isso de se mover numa área vazia ser divertido, ele cita o Super Mario 64, que realmente é uma coisa que eu concordo bastante. Assim, é muito gostoso você andar pelo castelo nesse jogo, porque a movimentação do Mario, aquele jeitinho de nenê correndo, e a alegria dele, tipo, acho que tudo isso deixa o jogo mais gostoso do que ele seria normalmente. Tipo, se fosse simplesmente alguém caminhando como um Kratos da vida, assim, tipo. E o que mais que você acredita que seja essencial para um jogo ter uma boa ludocinética? Tem algum complemento? Eu acho que a gente falou bastante de mundo aberto, né? Mas eu acho que a ludocinética, justamente por eu pensar que todo jogo tem movimentação, ela pode ser legal também num jogo mais linear. Aí você pensa, por exemplo, um Doom Eternal. É um jogo que você tem que estar se movimentando a todo momento. Se você para de se movimentar, você é atacado. Basicamente, para você ficar vivo, você tem que não pode parar. E é engraçado que tem aquelas cenas lá contra um monte de inimigo, tipo, você fica sem saber o que fazer e você quer parar para pensar, mas você não pode, porque se parar, você começa a apanhar. Então, você se mexe bastante, você usa o gancho para subir nas paredes, escala e fica procurando, e daí você precisa de vida, você vai rapidinho matar um dos demônios mais fracos que te dão vida, ou você precisa de armadura, ou você precisa de munição, e cada movimento, cada ataque te recompensa com uma das chaves para o jogo continuar. Eu acho que isso é muito interessante, esse equilíbrio que ele faz com isso para, tipo, incentiva a movimentação e incentiva o combate, e acaba sendo é bem diferente, por exemplo, o Doom Eternal do Doom de 2018 que ele saiu, o Acho que Doom 2016, se eu não me anterior, engano. 2016. É bem diferente, né? Porque o Doom original, o remake, ou sei lá, o que veio depois, o Doom Aham. 4. O Doom 4, ele copia aquela movimentação do primeiro, né? Que tipo, o combate é que você tem que se movimentar e é dinâmico e tal, mas o Doom Eternal, ele coloca recompensas específicas para cada tipo de ataque, para cada inimigo que você mata. E eu acho isso bem interessante. Aí também tem outro ponto negativo que é o famoso Marauder, né? Que tipo, todo mundo odeia ele porque ele quebra isso. Ele te obriga a parar e ficar esperando ele atacar para você atacar ele de volta. Numa distância exata, né? Não pode ser É, nem longe demais e nem próximo demais. Eu acho que eu citaria como um jogo que tem um excelente uso da ludocinética, assim, que eu acho que foi essencial para o sucesso da experiência, e que eu finalizei recentemente também, depois de, acho que 120 horas de jogo, o Horizon Forbidden West. achei que você estava falando do Doom Eternal. Tava pensando, nossa, como você jogou tanto tempo? Não, não. O Forbidden West, ele faz muitos acréscimos, né, em relação ao primeiro jogo. Por exemplo, aquele planador que você usa, cara, aquilo ali melhorou demais o jogo, né? Porque é muito fácil você descer de qualquer montanha, de qualquer bicho em que você esteja, né? Muito alto, assim, os pescoções e tal. Você consegue descer planando. E vou mandar um spoiler aqui. Se você não quiser, tampe os ouvidos por 15 segundos. É, mas né, no último terço do jogo você consegue aquele pterodátilo, eu esqueci qual que é o nome dele, que você consegue usar ele para sobrevoar, né, o mapa. Aquilo ali foi ótimo também. E ele tem vários desses pequenos acréscimos, assim, a escalada também foi muito melhorada, você consegue subir muito mais fácil, né, por muito mais lugares nas montanhas e se movimentar pelo terreno. Eu achei que foi um ótimo uso, assim,
desse conceito da ludocinética. Eles conseguiram, assim como eu comentei do Rift Apart, eu acho que eles conseguiram mesclar bem assim, as necessidades do jogador em relação ao ambiente, né, ao deslocamento, e a diversão, a precisão nos controles, etc. Outro jogo que eu acho que vale citar do lado dos mais lineares, que valorizam muito, eu acho que se você não conheceu, não conhece, não jogou pelo menos, que é o Turbo Overkill. Ele Conheço, mas não tá, joguei. ele tá bem recente na minha memória, porque ele acabou de sair para consoles, daí eu já tinha jogado no computador, eu tinha dado como um dos melhores do ano, no ano que ele saiu, que acho que foi ano passado, não tenho certeza. Mas daí ele saiu no console e eu joguei de novo. E assim, ele tem, por exemplo, uma movimentação que é você deslizar com. Você tem uma serra elétrica na perna. E daí, com essa movimentação, você desliza atacando os inimigos. E daí vem, tipo, literalmente 50 inimigos de uma vez. E você usa uma dessas desligadas, você só vê, tipo, o sanguinho saindo para todos os lados, sabe? É muito gostoso isso. É tipo aquela violência retrô crocante, sabe? O jogo também brinca bastante com isso, com wall run, essas coisas, tipo, acho que é bem divertido se mover nele. Eu tô percebendo que muitos desses FPS mais retrô, assim como Turbo Overkill ou Sprawl, eles têm brincado bastante com isso da ludocinética. Não sei o quanto disso foi influência do Doom Eternal, porque acho que a maioria tá saindo antes desses. Tá rolando uma nova, como dizer, uma nova renascença desses jogos, os boomer shooters e tal, e acho que eles têm brincado bastante com a ludocinética, e isso tem sido bastante legal, assim, eu gosto do gênero, eu gosto muito do Doom original também, mas esses jogos que brincam com a movimentação mais do que o Doom original brincava, acabam tendo um gostinho especial lá, graças à ludocinética. Vamos então encerrando o nosso primeiro bloco e a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre ludocinética. Pô, a gente já estabeleceu, então, a importância da ludocinética quando o jogo foca nisso e tal. O que é que você acha que os desenvolvedores podem melhorar na hora de implementar a ludocinética nos jogos? Bom, falando do ponto de vista de um jogador, claro, não de um desenvolvedor, seria muito interessante, né, se a gente tivesse um desenvolvedor para dar seus pitacos aqui. Mas eu consigo pensar em algumas coisas. A primeira delas, acho que tornar a movimentação mais dinâmica. Claro, dependendo da proposta do jogo, né? Como eu havia citado, o Rift Apart e o Forbidden West fazem isso muito bem. E é interessante que os dois são sequências, né, de jogos que já haviam estabelecido uma certa ludocinética básica, assim, mas eles conseguiram desenvolver muito com esses pequenos elementos, né, que eu comentei que eles pegaram algo que já era funcional, né, já era divertido, mas eles encontraram formas de melhorar isso ainda mais. Então, acho que essa é uma possibilidade, assim, buscar sempre formas de tornar a movimentação mais dinâmica. Ou, no caso, né, como a gente havia falado sobre o Ghost of Tsushima, o Shadow of the Colossus, encontrar formas de tornar uma movimentação simples, tornar ela mais interessante, né, por meio de outros recursos. Tipo, o É, cenário bonitão, né? Pra você se é sentir no famoso turismo virtual, enquanto você explora exatamente. Tsushima, você pensa, nossa, olha aquele cenário, eu vou até lá só para ver. Isso. É até uma coisa que a gente vai desenvolver um pouco mais para frente nesse episódio, mas essa dinamicidade aí eu acho que é importante. Outra coisa que eu consigo pensar, assim, que é interessante é priorizar mais a verticalidade. Dying Light, por exemplo, é um jogo que usa a ludocinética muito bem, né? Eu acho que ele poderia ser um jogo bem interessante já se você simplesmente corresse, né, pelo mundo e matasse os zumbis e tal, fosse uma coisa mais, digamos, calcada na realidade, assim, já seria um jogo legal. Mas eu acho que o que torna ele realmente especial é a mecânica de parkour e você poder escalar os prédios, você andar por cima dos telhados, você tem aquele grappling hook, né, que você pode, aquele gancho que você usa para subir mais rápido nos telhados, etc. Eu acho que é interessante essa maior verticalidade dos cenários. Eu achei curioso, você falou agora, né, da Light com o prazer que dá andar nos telhados e tal, e você falou do grappling hook também. Eu tinha falado do prazer que me dava andar nos telhados no Assassin's Creed também, lá
na época de outrora. E uma coisa que eu nunca entendi é como que eles não colocaram um grappling hook no Assassin's Creed até hoje, tipo, porque tipo sempre foi muito mais legal estar no telhado do que chegar até lá, mas nunca deram uma forma rápida de você chegar lá. Eu imagino que talvez tenham feito isso justamente para valorizar a mecânica de escalada, né? Porque senão acho que todo mundo ia acabar preferindo o grappling hook e eles iam talvez desperdiçar muito tempo de desenvolvimento fazendo a escalada, que sempre foi uma coisa importante. Talvez eles se vissem numa sinuca de bico, assim. Será que a gente implementa o gancho para facilitar, mas aí ninguém vai usar a mecânica de escalada que a gente demorou tanto tempo para desenvolver? É, dá para colocar os dois, né? O gancho, por definição, costuma ser mais limitado, você não pode grudar em qualquer lugar. Então, assim, em momentos que você realmente tem que escalar, eles podiam ter focado nisso, mas simplesmente, quando você está simplesmente indo para uma missão e você precisa, você escala um prédio qualquer, assim, uma casinha genérica, e não é legal. É diferente quando você está escalando, tipo, no Assassin's Creed Origins, por exemplo, você escala lá a pirâmide, a esfinge, aí é legal. Mas nem tudo nos anteriores lá você ia escalava o Coliseu, nas aventuras do Ezio, aí era legal, mas a maioria das coisas que você escalava era simplesmente perda de tempo para você chegar no topo. Eu acho que eles tentaram até contornar um pouco isso com. Eu não sei exatamente em quais Assassin's Creed tem isso, mas tem alguns lugares em que você pode chegar. Eu lembro que, acho que no 3 eu tenho certeza de que tem. O Que elevador? você. É, tipo um elevador, né? Uma tábua ali que Uhum. você aperta e ele joga você direto lá pra cima, assim. Mas são pontos bem específicos, né, do cenário É, que tem isso. eu sempre achei bem limitado, mas quando você acha um é legal mesmo. Podia ser mais espalhado, se pá. Sim, eu acho que. Bom, só pra complementar ali, né, o que, que eu acho que os desenvolvedores de repente poderiam fazer, outra coisa que eu consigo pensar é diminuir o tamanho dos mapas e aumentar a sua densidade. Especialmente em casos em que o deslocamento em si não é tão interessante. Acho que isso, inclusive, vai ao encontro, né, do que você falou sobre o Ghost of Tsushima e jogos que você acredita que não precisariam ser de mundo aberto. De repente, o jogo não tem uma proposta, né, de ter uma ludocinética muito desenvolvida, mas nesse caso, uma solução seria simplesmente diminuir o tamanho do mapa. Eu acho que o Baldur's Gate 3 faz isso muito bem, porque ele, né, não tem muito uma ludocinética, você só clica ali e o bonequinho anda, né? Como a gente estava falando do Click and Point. Mas o mapa é tão cheio de coisas que você anda um pouquinho e já aparece algo para você fazer. Tem pessoas conversando, tem missões para você receber. Eu acho que essa é uma solução também, pensar em fazer mapas menores e mais interessantes. Isso que você falou é uma coisa totalmente racional. Eu acho que boa parte dos jogadores concorda com isso, de que tipo os mapas não precisam ser tão grandes, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso é uma polêmica extrema, porque tipo os desenvolvedores parecem querer sempre fazer um mapa maior do que o outro. Tipo, cara, eu lembro quando eu tava jogando Assassin's Creed Odyssey e tipo, eu já tinha jogado por horas e horas, e daí eu fui ver, eu tava numa área infinitesimal do mapa. Tipo, uma coisa, eu sinto em jogos de mundo aberto, eu costumo ter uma coisa que parece quando você lia livros na escola, sabe? Quando a escola passava um livro, a primeira coisa que você fazia era ver quantas páginas tinha. A primeira coisa que eu faço quando eu sou liberado num jogo de mundo aberto é abrir o mapa e ver o tamanho dele. E, tipo, quando o mapa é muito grande, já me dá uma preguiça, sabe? Quando parece um mapa, assim, mais contido, tipo um Like a Dragon, assim, aí eu falo, pô, legal, tipo, parece que tipo, vai ser melhor o jogo por ter menos espaço vazio, sabe? E você pensa, você acha que o GTA 6 vai ter um mapa pequeno e denso, né? Ele vai ter um mapa enorme. Pensa no Red Dead Redemption 2, tem toda uma área lá do primeiro jogo que eles refizeram e que, tipo, você nem vai pra lá durante, não tem side mission, não tem nada. E eles gastaram tempo desenvolvendo aquilo, tipo, pra quê? Eu acho que até no caso da Rockstar, eu acho que até se justifica, assim, porque são jogos tão bem feitos e que as pessoas passam tantos anos descobrindo coisas neles, que eu acho que justifica a exploração, assim. Mas isso que você Alguém comentou de. viu alguma coisa, né, naquele pedaço do Red Dead Redemption, que eu me lembro quando eu estava jogando e lendo sobre ele, tipo, era uma coisa que todo mundo falava que era vazio. É, não sei, nesse caso específico. Mas isso que você falou sobre mapas cada vez maiores é uma verdade. Eu acho que tá rolando uma tendência da indústria de faz, fazer o movimento oposto. Eu senti isso um pouco com o Baldur's Assassin's Gate. Creed, o Mirage. É, o Baldur's Gate Ah, também, mas é sim. que ele é um jogo muito específico, né?
Mas o Mirage, por exemplo, né, que já é um mapa mais contido, eu acho que a tendência é essa, assim, acho que já cresceram tantos mapas que a tendência é realmente diminuir e deixar eles mais densos. Olha, no caso do Mirage, eu diria que ele tem mais essa proposta de ser um Assassin's Creed old school, como era antigamente, mas ele é claramente tratado pela Ubisoft como spin-off. Se não me engano, ele é até mais barato do que um Assassin's Creed cheio, digamos assim. Aham. Tipo, tem o Shadows agora que tá para sair. Esse não vai ter um mapa considerável. Eu acho que eles estão divulgando que ele é menor do que o Odyssey, mas eu não acho que ele vai ser pequeno. Aquilo que você comentou sobre o Odyssey também, que é um mapa gigantesco, né? Eu senti muito isso com o Forbidden West, porque, como eu disse, eu terminei ele com 120 e poucas horas e eu não vi todo o mapa. Ele tem algumas grandes áreas cinzentas ainda pelas quais eu não passei. E eu fiz todas as missões secundárias, todas as missões principais, e tem áreas lá que ficaram inexploradas, assim. Talvez seja um mapa grande demais, né? Eu, 120 horas é muito tempo para um jogo, né? Tipo, eu não sei, tem gente que pensa que jogos mais longos são melhores, valem mais o dinheiro, mas, cara, eu gosto tanto quando eu pego um jogo que eu mato em 1, 2 dias, sabe? Tipo, jogos de 10 horas, como era feito lá no final da época do PlayStation 3, tipo, Uncharted 3, por exemplo. Tipo, na época me pareceu curto, mas hoje é o tipo de coisa que eu gostaria de ter mais. Eu concordo com você, eu sinto falta também de jogos mais lineares, mas eu acho que dependendo se o jogo for realmente bom, assim, eu não vejo problema em ter um mapa grande, assim, como é o caso do Red Dead Redemption, GTA, No o caso, próprio. só fazer uma pequena correção, tipo, eu gosto mais de jogos lineares, é verdade, mas nesse caso eu não estou falando necessariamente os lineares, mas o tamanho do jogo. O próprio Assassin's Creed Entendi. 2, por exemplo, é mundo aberto, mas Sim, também tem um sim. tamanho, assim. Eu me lembro que naquela época eu olhava o tempo de jogo, eu jogava um jogo por 20 horas, aí eu pensava, nossa, eu passei um dia da minha vida inteiro jogando esse jogo, sabe? Tipo, me parecia tanto. E hoje em dia um jogo de 20 horas é um jogo curto, né? Pelo menos entre Assim, os não independentes, né? Os independentes costumam ser mais curtos. eu acho que um pouco disso vem da nossa fadiga, né, de querer jogar muita coisa, e a gente Sim, fica um pouco ansioso, né, de querer terminar logo. Então, assim, pô, o jogo tem. Eu tenho um pouco a mesma coisa que você, assim, né? Você costuma falar nas suas resenhas do Delphos que você tem toque, né? Que você quer fazer todas as missões. Eu tenho um pouco disso também, não tanto pelo toque de fazer as coisas, assim. Às vezes eu deixo missões que eu não acho desinteressantes e tal, essas tarefinhas, assim, mas eu sempre, especialmente quando eu vou escrever sobre um jogo, eu quero ver a maior quantidade dele possível, assim, para poder fazer uma análise mais completa possível. E às vezes a gente quer, pô, passar pro próximo jogo, a gente já se divertiu o suficiente com aquele jogo e a gente se sente meio que nessa obrigação, né, de continuar jogando e o jogo não acaba, não acaba, não acaba. Mas eu acho que jogos que são realmente bons, assim, eu acho interessante que eles sejam longos. O Forbidden West é um exemplo, o Witcher 3, são jogos em que você acho que vai de cabeça, assim, para pensando, cara, eu não vou terminar esse jogo em breve. O que, claro, eu acho que é um problema para uma, quem precisa cumprir embargo, né? Às vezes você leva ali 200 horas para terminar um jogo, mas, cara, tem um monte de outros jogos na fila. Eu não sofro tanto com esse problema porque eu faço o meu próprio embargo. Mas eu entendo o uma problema. coisa que eu acho que vale a comparação, assim, é você pensar que, tipo, todas as outras mídias, 120 horas não é aceitável. Tipo, uma série de TV que tem 120 horas é uma série muito longa. Será que o Friends tem 120 horas, sabe? Tipo, teve 20 temporadas. Não sei, talvez tenha, mas, tipo, pega alguém que, tipo, quer assistir todos os episódios do Friends desde o primeiro, vai dar uma preguiça, cara. Tipo, acho que ninguém vai pensar que legal, tem 1 milhão de episódios pela frente. E E Friends ainda mesmo, se tem 20 temporadas, foi diluído em 20 anos, né? Ao contrário de um jogo que você acaba jogando em duas, é, 3 semanas. tipo, enquanto está sendo feito, não é tão cansativo, mas ao longo de. Mas se você pegar hoje, né, para assistir o completo, tipo, tem coisas que eu tô procurando no streaming, coisa para assistir, assim, quando eu vejo que uma coisa tem mais de 4 temporadas, já me dá uma preguiça, sabe? Isso é de pensar, tipo, na época que eu era criança, assim, se pensava que, tipo, a parte cultural que mais ocupava tempo eram livros, né? Até, tipo, tinha uma sabedoria popular que falava que, tipo, quando um livro é adaptado para o cinema, fica pior porque muita coisa é cortada. Mas, pô, que livro você passa 120 horas lendo? Tipo, você pensar o seu livro, por exemplo, eu li em uma tarde, cara.
Tipo, Graça, Tipo, Graça Infinita, que tem 1.200 páginas, 300 só de rodapé. Esse daí você passa 120 horas, mas exige. é, tipo, eu acho que um dos livros mais longos que eu li foi na época da minha faculdade de jornalismo, era um livro de 700 páginas, acho que era Notícias do Planalto, mas eu não passei 120 horas com ele, eu li inteiro, mas eu não acho que levou tudo isso, não. Eu acho que eu li em alguns dias, assim, tipo, me parece... É exigir muita dedicação de uma pessoa, um jogo exigir 120 horas para você ver uma história até o fim. Mesmo que, tipo, no caso, tem várias histórias, como no Forbidden West, né, que tem cada side mission é uma história, ele tem a história principal que não dura tudo isso, mas mesmo assim, eu acho que o título da minha resenha do Forbidden West era Haja Tempo, né? Porque, tipo, você precisa ter muito tempo para jogar esse jogo. Eu concordo com você e acho que isso que você comentou sobre a história, né? Eu acho que o que mais acaba sofrendo nesses jogos muito longos é a narrativa. Porque é muito fácil você. É uma quantidade muito grande de informação. Essas informações não são divididas como numa série, né? Ou num filme muito longo, digamos. Elas são muito picadinhas. Às vezes você pega uma missão. Eu senti muito isso no Forbidden West. Você pega uma missão em determinado ponto, e ela vai pro teu quest log. Eu até coloquei isso na minha resenha que vai sair do Horizon. Mas aquela missão, você vai fazer ela, porque ela, sei lá, tá do outro lado do mapa, você vai fazer 20 horas depois. Quando você vai fazer a missão, você já não lembra quem passou. Você, tudo bem, tem a descrição ali no teu log, assim, né? Ah, encontre, sei lá, o bandido que roubou não sei quem. Mas, cara, você já não sabe quem é não sei quem, você já Uhum. não se importa. Aí você faz a missão, aí ele diz, volte lá para quem te deu a missão. Aí você fala, cara, tá lá do outro lado. Aí só depois, sei lá, 5 horas que você vai voltar para aquele ponto, aí você já não lembra quem deu a missão, qual era a missão, você só volta, a pessoa agradece você. Perde muito o significado, assim, né? Eu acho que isso é um grande problema, cara. A narrativa sofre muito. Eu tinha um outro problema ainda que vinha decorrente do meu toque com o mundo aberto quando eu comecei a jogar esses jogos, que era, tipo, eu queria fazer todas as missões secundárias antes de fazer a história. Então, tipo, eu me lembro, acho que foi o Assassin's Creed Revelations. Tipo, ele libera todas as secundárias de uma vez, assim. Daí eu fiz, tipo, tudo. Eu fiquei vários dias com a história parada, para daí voltar para a narrativa principal, e daí a narrativa principal durou, tipo, muito pouco, sabe? Foi muito curta. Acho que isso também. A gente estamos fazendo uma tangente, né, para falar de narrativa. Acho que pode ser Mas é um assim assunto mesmo. futuro. Só para finalizar, em relação às missões secundárias versus a missão principal, sempre rola aquele velho problema, né? Que o mundo está acabando, você precisa resolver tudo com muita urgência, mas você vai parar para resgatar ali o gorro de lã que o cara perdeu na floresta e que é muito importante para ele. E o mundo inteiro vai ficar esperando. Que é um problema muito antigo, né? De jogos de mundo aberto. Tem a dissonância ludonarrativa, né? Que é você Ou você deixar o. salva a vida de um vendedor e daí o vendedor depois quer te vender as coisas, né, que você precisa para fazer a missão que ele conta. Tipo, você vai salvar o mundo, você vai precisar dessa espada. Daí você parar tudo que você está fazendo ali de máxima urgência para fazer as missões secundárias. Mas eu concordo com você porque eu acho muito ruim, eu meio que perco assim o ânimo se eu concluo a missão principal. Eu não tenho muita paciência assim, de concluir a missão principal e daí voltar a fazer as missões secundárias. Eu prefiro também fazer as secundárias que são menos importantes e deixar o clímax do jogo, né, a campanha Uhum. principal, pro final, mas inevitavelmente rola esse problema. Com o Forbidden West foi exatamente assim, eu fiquei um tempão, fiquei dias e dias fazendo só missões secundárias. E aí cheguei para terminar, né, concluir a missão principal e eu achei ela meio xoxa, assim, porque ela também acabou muito rápido e, Uhum. enfim, rola esse descompasso, né? Bom, tangente à parte, vamos voltar para a ludocinética, fazer aquele. E daí, tipo, uma coisa que eu acho que vale pensar na ludocinética é que, tipo, os jogos estão muito focados em realismo, né? Você pega aquele Kingdom Come Deliverance, que é totalmente realista, do tipo, você luta, você fica sujo de sangue e as pessoas te tratam mal porque você tá sujo de sangue, coisas assim. E, tipo, acho que uma coisa importante para ludocinética é que o feeling é mais importante do que o realismo. Por exemplo, o próprio Homem-Aranha, quando você tá lá jogando as teias nos prédios, você não precisa se focar em atirar a teia em prédios específicos, como seria na vida real se você fosse Homem-Aranha, né? Tipo, tomar cuidado com cair e tal. Tipo, o que é importante é que ele causa aquela sensação de você estar fazendo aquilo. A sensação é mais importante do que o realismo.
acaba sendo a graça também daqueles jogos tipo Guitar Hero, que tipo não era a mesma coisa que tocar uma guitarrinha de verdade, mas era muito divertido tocar na guitarrinha de plástico. Você se sentia um rockstar. Eu acho que isso é essencial na ludocinética, você conseguir se sentir o que o jogo está querendo que você sinta, mesmo que não seja realista o suficiente. Com certeza, eu concordo. É só você pensar, por exemplo, quando você está jogando um jogo e você cai de uma altura que parece ridícula pra você ali, né, vendo no jogo, você fala, cara, o cara não consegue pular isso daqui, ou ele caiu, sei lá, 3 metros e morreu, como assim? Mas, pô, se você cair 3 metros na realidade, você pode acabar morrendo também, né? Eu acho que o realismo realmente acaba jogando contra, assim, tem Eu todos quebrei esses o braço ajustes. caindo da minha altura, né, tipo, nem Exatamente. estava de um lugar alto, tipo, tô lidando com isso até agora. Temos um exemplo em loco aqui. É. Então, eu realmente acho que esse exemplo do Homem-Aranha é um excelente exemplo, cara. A realidade, né, o realismo, às vezes, acho que quase sempre, na real, joga muito contra a ludocinética, né? A gente quer que o personagem se mova mais rápido, que ele corra mais. Por exemplo, às vezes alguns jogos, né, especialmente de terror, a gente acha que o personagem tá andando muito devagar, mas às vezes ele tá andando mais rápido ainda do que andaria no tempo real, né? Eu vi um vídeo uma vez sobre o Doom, acho que era sobre o Doom 2016, se for de 2016 mesmo, em que mostrava que o personagem do jogador se move muito mais rápido, e mostrava ele assim, off-camera, né? Que ele se move muito mais rápido, sei lá, o dobro da velocidade do que os inimigos. Mas quando você tá se movimentando, você sempre quer que o personagem se mova mais rápido, né? Sempre parece que não é o suficiente. E vem cá, você quer citar alguns exemplos de jogos que você melhoraria a ludocinética? Cara, tem um jogo específico que eu acho que ele tem uma ludocinética excelente, mas eu acho que ele poderia ser ainda melhor, especialmente numa eventual sequência, que eu gostaria muito que saísse, que é o Roller Drome. Você já jogou? Sabe que jogo é esse? Eu sei qual é, mas não joguei. Ele parece um jogo meio, tipo, ele é bem focado na ludocinética, mas é aquele coisa meio Tony Hawk, né, que, tipo, é pra você fazer pontos e tal, e, tipo, esse tipo de jogo não fala muito comigo, sabe? Eu gosto É de mesmo? uma campanha, propriamente dita. Eu entendo, ele tem uma campanha entre várias aspas, assim, mas é basicamente você ficar indo em várias arenas e cumprindo desafios porque você tá num torneio, né? Ele é uma mistura, eu diria, de Tony Hawk com o Max Payne. Você não usa skates, você usa patins, mas você tá sempre dentro de uma pista ali, né? Uma pista de patins, fazendo manobras, enquanto você tá enfrentando inimigos. Então é uma mistura de tiroteio com jogo de patins. Cara, ele é muito legal porque você ganha munição, você recarrega a sua munição, você tem várias armas disponíveis, fazendo manobras. Quanto melhor as suas manobras, mais munição você ganha. Então, o tempo todo você tem que atirar nos inimigos e fazer manobras. E não adianta fazer uma manobra simples, você tem que conseguir coordenar essas manobras super complexas, estilo Tony Hawk, com a sua precisão ali nos tiros. E cada inimigo exige uma abordagem diferente, exige um uso de arma diferente. É um jogo muito legal, cara. Eu resenhei ele pro Antropogamer e foi um dos jogos mais legais que eu resenhei no ano passado. Mas eu ainda acho que ele tem uma movimentação um pouquinho travada, assim. E eu penso que um exemplo de melhoria seria essas botas propulsoras que eu citei do Rift Apart. Para quem não jogou o Rift Apart, em determinado momento do jogo você ganha umas botas em que você consegue, no PlayStation 5, né? Você consegue apertar R2, L2, R2 para dar impulso. E você vai apertando, apertando até que as botas entram no modo de hiperpropulsão e você consegue se deslocar muito rápido, deslizar, né, acima do chão com elas. Eu acho que, cara, essa seria uma mecânica muito legal que seria implementada no Roller Drome. Combinaria muito com o jogo. Você ter ainda mais velocidade e você conseguir negociar esse tempo, né, que você precisa para as botas ativarem, porque no Rift Apart você exige alguns segundos, né? Você tem que apertar um botão, outro e outro, e aí ele entra nessa hiperpropulsão. Eu acho que combinaria muito com o Roller Drome. É um jogo que eu gostaria muito que tivesse uma sequência e eu acho que existe um grande espaço assim para melhorias, É um apesar dele jogo já bem ser muito que bom. ficou bem popular, eu acho bem provável que ele tenha uma sequência mesmo. Eu espero que sim. Ele é do estúdio super pequeno. Eu acho que, se não me engano, foram umas 20 pessoas que fizeram o jogo. E ele é excelente, ele é super charmoso, ele é feito como se fosse uma coisa meio HQ, assim. Ele tem uma movimentação muito parecida com uma HQ.
Como que seria uma HQ em movimento, né? Tipo o Homem-Aranha no Aranhaverso. Então, a gente tem falado bastante das ludocinéticas que a gente achou elaboradas, né? Você acha que, tipo, é sempre importante que a movimentação seja pensada, ou você acha que em alguns casos é melhor que seja mais simples? Tudo vai depender da proposta do jogo, né? Por exemplo, se você pega um The Last of Us ou um Resident Evil, você tem que ter uma, digamos, ludocinética limitada, né? Eu nem, voltando àquilo, né, o que eu considero, assim, como uma ludocinética, eu nem consideraria tanto que isso seria uma ludocinética em si, porque é uma movimentação muito básica, né? Então seria, assim, uma ludocinética estritamente funcional, de você andar, vasculhar ambientes, mas é isso que combina com a proposta do jogo, né? A gente não quer um Resident Evil em que você saia dirigindo uma moto por aí e parando de ponto em ponto. Não sei, eu pelo menos não quero. Mas eu acho que tem isso. Se você pegar o Resident Evil 5, acho que tem alguns pontos mais testosterônicos, assim. Mas Eu você não falou, joguei. tipo, por exemplo, o Dead Space tem uma coisa que eu acho interessante, que é você anda, você não corre, né? A movimentação básica em videogame é andando, Uhum. correndo. No Dead Space, para você correr é uma decisão, né? Você precisa escolher correr. E mesmo assim, eu, pelo menos, não corro a maior parte do tempo. Eu acho que isso de você pensar a velocidade ideal que o cara quer se mexer, ao mesmo tempo, o Doom que você citou, que você é muito mais rápido do que os inimigos, eu acho que isso acaba sendo uma parte fascinante do game design, você pensar a velocidade que o cara quer se mover. No Doom, você quer ser o mais rápido possível. No Dead Space, tipo, você vai mais cautelosamente, porque você nunca sabe quando que alguém pode pular de um buraco e te atacar. Exatamente, e funciona perfeitamente para a proposta, né? E existem muitos casos, né? A gente está falando bastante sobre jogos em que a movimentação é fundamental, né, para a experiência. Mas se a gente fizer o caminho reverso, assim, e pensar em jogos que tem essa movimentação muito simples, né? Um vídeo muito interessante que fala sobre isso é o How Games Make Boring Movement Seem Interesting, do canal Rasputin. A gente vai deixar o link aqui depois no episódio, que ele fala justamente sobre isso, sobre como você pode tornar a caminhada, que, né, seria uma coisa entediante, em alguma coisa interessante. Ele tem vários pontos que acho que seria interessante a gente discutir. E aí volta naquela questão, né, que a gente falou sobre o Shadow of the Colossus e o Ghost of Tsushima, que tem uma movimentação simples, mas eles se utilizam de outros recursos para tornar aquilo interessante, né? Ou visualmente interessante, ou colocando uma música. Eu lembro, por exemplo, no DLC do Red Dead Redemption, o primeiro, como que é o nome? Nightmares... Undead Undead Nightmare, Nightmares. mas você vai falar daquela parte que você tá indo pro México e toca uma música? Tem várias partes que tocam uma trilha sonora, assim, muito legal, que tem muitas músicas de uma banda chamada The Creeps, e são músicas muito legais, você só tá andando e de repente começa aquela música e, cara, tudo se É, transforma com a eu não, música ali, com a eu não atmosfera. lembro disso no DLC, mas eu lembro dessa parte da viagem para o México, realmente é muito marcante. É uma parte que, tipo, isso torna uma ludocinética pobre em algo extremamente rico, que, tipo, você tá viajando para o México, essa é a história. Então você tem um caminho longo para fazer, e daí começa a tocar uma música que, tipo, causa maior clima, assim, e te faz refletir sobre a jornada e tal. Eu achei isso sensacional mesmo. O Red Dead Redemption 2 repete esse mesmo truque em algum momento também, mas o primeiro foi o que mais marcou, porque foi a primeira vez que eu vi isso. O Death Stranding também faz isso, né? Com as Eu ia músicas que comentar tocam. isso, Death Stranding tem isso, né? Você tá camelando ali há 40 minutos, meio que no silêncio, e quando está se aproximando da cidade, do lugar onde você vai chegar, começa aquela música super emotiva, assim. Músicas. Realmente, o uso de músicas pode tornar qualquer outra mídia muito mágico, né? Isso serve para filme, para videogame. Com certeza. E esse vídeo, né, que eu comentei, ele cita alguns recursos, né, que esses jogos podem usar para tornar as caminhadas mais interessantes. Ele fala especificamente, né, de jogos que tem essa ludocinética, abre aspas, pobre, né, mas que combinam com a proposta, e como torná-las mais interessantes. Um dos exemplos que ele traz são as animações únicas para caminhada em diferentes momentos, que é uma coisa que a gente vê muito nos jogos da Naughty Dog. Você vê que movimentações específicas, animações específicas foram criadas para determinados momentos do jogo. O Uncharted tem bastante isso, o The Last of Us, por exemplo, né, quando o Joel tá ferido, né, você tem aquela lenta caminhada,
mas ela tá super bem encaixada ali, porque você caminha tão lentamente, porque você tá ferido, né? E ele caminha tropeçando e caindo e tal. Você consegue lembrar de outros jogos que aplicam isso, Corrales? Cara, você falando agora me lembrou do Uncharted 2, se eu não me engano é o 2. Tem uma parte que o Drake tá super machucado, e daí você tá andando devagar assim, daí tem um combate. Só que daí pro combate ele volta à jogabilidade normal. Você volta a ter a movimentação total do Drake, e daí assim que você mata o último inimigo, ele volta a andar machucado. Sério, eu não Acho que é lembro um. disso. Isso é Não ruim. lembra? Não. É engraçado, mas se você pensar na parte do game design é aquele negócio, tipo, o jogo precisa ser divertido, não realista. Tipo, a não ser que o combate fosse ser feito de uma forma que valorizasse a dificuldade da movimentação, era melhor mesmo que ele te desse a movimentação total. Mas acho que isso é uma lição que eles aprenderam, então, porque esse trecho, né, que eu citei do The Last of Us, eles conseguiram fazer com que a narrativa combinasse esse momento, né? Porque você Sim. vai, a Ellie vai te ajudando e realmente até é difícil de mirar, né? Porque a arma balança e tal, você não consegue mirar direito porque você tá ferido. É muito Mesmo mais no Uncharted interessante, né? 3, eles já melhoraram isso. Tem aquela parte do deserto que ele fica, tipo, se esgueirando pelo exército, morrendo de sede, tipo. Uhum. Só depois que ele encontra. Bom, ele encontra uma cidade com pessoas bebendo água, e daí, tipo, ele magicamente se torna ágil de novo, mano. Não mostra ele bebendo água, se eu não me engano. Mas a parte que é pra você sofrer com a sede, eles mantiveram a gameplay daquele jeito. Sim, e o Uncharted acho que tem bastante exemplos disso, né? Você consegue se lembrar de algum outro? Outro tirando o Uncharted. Não, não, do Uncharted mesmo. Eu acho que ele tem outros momentos, Ele talvez. que ele torna a movimentação mais interessante, ele faz bastante aquele negócio de cair as beiradas, quando você tá segurando, você segura numa, daí ela cai. Tem vários momentos assim que tipo você começa uma coisa achando que aquele é o seu plano, o 4 tem muito isso. E daí tipo as coisas dão erradas e você tem que improvisar no meio do caminho, tipo cai uma beirada, a corda se parte ou algo assim. E daí tipo quando você termina e você pisa no solo sólido, olha a literação que bonitinha. Quando você pisa no solo sólido, o Drake fala tipo, nossa, você viu isso? Tipo, é meio que o que você tá pensando, né? Tipo, eu acho muito legal quando o jogo comenta algo que você também está pensando, sabe? Outra coisa que é comentada nesse vídeo é a possibilidade de você aumentar a quantidade de elementos no cenário, né? Você citou, por exemplo, o Doom. Mesmo o Doom Eternal, ele realmente ele faz alguns aprimoramentos em relação ao jogo anterior, mas ele não tem uma movimentação, digamos, tão elaborada que o foco do jogo seja nisso, né? A movimentação é essencial para gameplay, mas a gameplay ainda se baseia no tiroteio. E uma das coisas que ele faz é encher o cenário de inimigos, né? E de pontos para você buscar munição, etc. Então, uma forma de você, digamos, camuflar essa ludocinética mais simples seria também colocar muitos elementos no cenário ao mesmo tempo. Eu sei que o Hades faz isso também, não é um jogo que eu joguei, mas eu acompanhei várias gameplays. Ele é um jogo também que não tem assim uma movimentação, né, muito elaborada, mas a quantidade de elementos ali no cenário disfarça um pouco, né, essa movimentação mais limitada. Você consegue O pensar em Hades, outros exemplos nesse o sentido? Hades, eu joguei, né? Eu senti que ele era bem aquele. São basicamente arenas. Você passa de uma arena, você entra numa arena, os inimigos te atacam. Você termina a arena, você escolhe a saída e você vai para outra arena. Então, não sei, acho que talvez não tenha tantos detalhes quanto do Eternal. Eu até queria ver o que você ia Eu acho que citar sobre o Hades. eu acho que mais em relação à quantidade de inimigos, assim, de coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo, sabe? Você pensar, por exemplo, num League of Legends, também tem uma movimentação ali mais simples, mas a quantidade de elementos distrai você da essência da ludocinética simples em si. Por exemplo, Alienation, já jogou Alienation? Dead Nation também. São jogos que tem uma Alienation é o movimentação super. da Housemarque, né? Tem uma Eu movimentação não tenho super certeza se eu simples, assim, joguei. mas o que torna a movimentação divertida é você precisar ficar se esquivando de tudo aquilo que tá acontecendo no cenário ao mesmo tempo. Eu gostava tanto da Housemarque nessa época, cara, e agora eles anunciaram aquele jogo Saros, que é praticamente um Returnal 2, ainda mais roguelike, tipo, eu tô frustrado É, com eu o gostava muito dos joguinhos mais simples deles.
E eu até criei, né, baseado na House Marque, aquele personagem que eu uso no Delphos, que é o chefe José Marques, que é o cara que, tipo, faz um jogo super legal e daí ele vai com o ingrediente especial dele e faz xixi em cima de tudo. Sim. Outra coisa interessante, eu acho que esse daqui é até um exemplo bastante específico, assim, eu não consigo pensar, até consigo, na verdade, mas vou deixar para o próximo exemplo, que é tornar a caminhada em si um desafio, né? Ele comenta isso. Se você tem só a mecânica de caminhada, né, uma caminhada simples, você pode pensar nela como um grande desafio em si. Eu acho que o Death Stranding faz isso muito bem. O Death Stranding é o jogo que mais merece a alcunha de Walking Simulator, né? Porque ele realmente simula, assim, você tem que pensar onde você vai pisar. Tipo, você tá andando na vida real, você não sai simplesmente segurando pra frente, né? Você analisa o chão e tal, você não... Exatamente, né? O Death Stranding realmente elabora isso. Enquanto a caminhada em outros jogos é só você andar para frente o mais rápido possível, o Death Stranding faz com que você precise parar e pensar exatamente por qual terreno você vai andar, como que você vai fazer isso, quanto peso você está carregando, como que é o terreno, né? Eu acho isso Eu acho muito que interessante, justamente cara. a elaboração do Death Stranding para a ludocinética, o jeito que eles se tornaram a caminhada um desafio, é o motivo pelo qual esse jogo é tão divisor de opiniões, assim. Que tem gente que não suporta ele, tem gente como nós que gostamos. Eu acho que tá muito isso. As pessoas esperam que caminhar seja fácil. Porque na vida real você analisa o terreno e tal, mas não é difícil, né? Pelo menos não se você não está andando numa montanha como o Death Stranding. Se você tá, tipo, num lugar asfaltado, você olha pro terreno para não pisar em buraco e tal, mas você vai andando para frente. As pessoas esperam que no videogame seja fácil também. Sim, eu concordo com você. E acho, pra mim, é exatamente a graça do Death Stranding é exatamente essa, assim, você pegar uma coisa super simples, que é feita desde sempre nos videogames, que é você andar, né, se locomover, e tornar isso um desafio em si. Você precisa pensar em como andar. E eu acho que, como você disse, se tornou um jogo muito divisor justamente por isso, assim. Tem as pessoas que falam, pô, mas você só anda no jogo. Mas, cara, não é assim. Ele transformou a mecânica de andar. Hum. E outras Andar pessoas é o que... jogo, né? Exatamente, outras pessoas que reclamam justamente da dificuldade de você andar no jogo, mas se você fizesse a caminhada simples, seria um jogo super banal, né? E ainda pensando em caminhadas, outra coisa que pode ajudar também, né, dependendo da proposta do jogo, igual a gente comentou, né, eu falei sobre às vezes a gente achar que o personagem tá caminhando muito devagar, é fazer a caminhada propositalmente lenta, que é uma coisa que acontece muito em jogos de terror, né? Como o Dead Space, que você mencionou. Ainda que o Dead Space eu não acho que ele caminhe tão devagar assim, mas existem muitos jogos em que é difícil você manejar o personagem, né? Essa Eu acho lentidão que é no a Dead propósito. Space a diferença é mais, tipo, não é nem a velocidade, é a animação. A gente tá acostumado a videogames estar sempre correndo. Às vezes a corrida é até mais lenta do que a caminhada do Dead Space, mas o Dead Space ele vai andando e você não quer correr a maior parte do tempo. Sim, outro jogo que eu penso que faz isso muito bem é The Long Dark, que é um jogo sobre o qual eu gostaria de falar mais em episódios futuros. É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. É um jogo de sobrevivência. Você não existem inimigos humanos no jogo. Seu maior inimigo é o clima, é sempre muito frio, você precisa lutar contra o frio, contra a fome, etc. Mas enquanto seus medidores vão caindo ali, né, às vezes está numa nevasca e você tem que chegar no seu abrigo. E você tá perdendo cada vez mais temperatura, correndo risco de hipotermia, e o personagem vai andando muito lentamente. Mas isso é genial, porque combina perfeitamente com a proposta do jogo. É uma ludocinética absolutamente básica. Você anda e você anda muito devagar. Ele nem pula, não existe nem botão de pulo no jogo. Mas combina muito bem com a proposta. Porque você andar devagar é o que torna as coisas mais emocionantes e mais perigosas, aumenta as apostas. Então acho que é um ótimo recurso. Puxa, pela sua descrição, parece o tipo de jogo que eu não quero chegar nem perto, mas você falou que é um dos melhores que você já jogou na vida, então eu fico curioso, tipo, mas Mas eu acho parece que muito o tipo de jogo que eu não vou ter saco pra jogar. não. Ele é muito lento, mas ele é genial, assim. É um jogo para você jogar muito lentamente, assim, devagar e explorando. Ele é um jogo muito reflexivo.
a gente falou agora de ludocinéticas elaboradas e ludocinéticas que são legais por serem simples. E você consegue citar alguns jogos que têm uma ludocinética pobre que você acha que realmente deveriam ser melhores do que são? Eu consigo pensar no God of War Ragnarok, por exemplo. Eu Sempre o acho. primeiro jogo que você quer criticar, né? Eu tô realmente Sim, ofendido com ele. eu tenho uma bronca enorme com esse jogo, cara. Eu jamais vou conseguir superar. Eu acho que no primeiro jogo funciona muito bem, assim, o fato de você, né, só andar, escalar um pouquinho. Já no segundo, especialmente por ele ser mais inflado, eu acho que se torna muito chato, assim, você simplesmente fica andando. E acho que os desenvolvedores pensaram nisso também, porque eles colocaram, por exemplo, aquela parte do trenó, né, que você tá... Não vou me lembrar agora qual é o mundo, mas é basicamente um grande círculo ali, né, que você tem que ficar navegando. Mas para agilizar o movimento, igual a gente comentou, né, sobre o Hogwarts Legacy, é uma coisa estritamente funcional, mas não é divertida. Eles colocam aquele trenó com os lobos para você se deslocar, sei lá, por 15, 20 segundos e parar no próximo ponto. Cara, isso é uma coisa muito chata. Ficar entrando Nada e de, saindo, né? Isso me nada, incomoda também. sim, nada de relevante está acontecendo, você não aproveita aquilo, não é divertido você se deslocar, você só está indo um pouco mais rápido. Me parece até uma solução para um problema, que seria o problema de ter um mapa muito inflado, né? Um mapa com maior do que deveria ser, assim, você coloca essa solução para esse problema. Em vez de ser uma coisa divertida, né, que acrescente a experiência, acaba sendo só um recurso meio barato, assim. E um problema que eu pensei no que você falou, tipo, que você anda por 15 segundos até o próximo ponto, tipo, sempre que você entra no trenó, eles começam a conversar lá, o Mimir começa a contar uma história. E quando você sai do trenó, o Kratos fala, agora cala a boca que a gente precisa se concentrar. E daí Sim, volta pro trenó, o eu, Mimir, fala, onde nós estávamos mesmo? E daí ele aham. volta pra lá. E daí, tipo, cada história é contada em tantas vezes, porque, tipo, são diálogos longos, né? Eles não pensam, tipo, não são diálogos feitos para durar os 15 segundos que você fica no trenó. Exatamente, eu tive um problema muito grande com isso. Eu não consegui prestar atenção em nenhuma história por causa disso. Porque era uma coisa tão picada, né? Você conversa, igual você falou, diálogo, digamos, que leve 2 minutos, mas você anda ali 15 segundos sem que parar. Aí você fica 10 minutos, digamos, lutando naquela área que você precisa, resolvendo as paradas. Quando você volta, você já não lembra o que estavam falando. E retoma o diálogo exatamente daquele ponto. E Então é a citando mesma isso coisa de que você trenó, Mesma coisa que você pode ouvir falar. uma piada super curtinha em 5 vezes. Tipo, cara, né? Não é assim que funciona. E citando isso que você falou do trenó, que é basicamente funcional para resolver o problema do mundo grande demais, você não jogou esse por causa da sua saudável preferência por PlayStation, mas é o Gear 5 também. É um outro jogo que também tem um trenó e tem um mundo aberto que só serve para tipo ter sei lá, 5 ou 6 pontos de interesse no mundo aberto e você pode pegar o trenó para ir para um deles e escolher fazer aquela parte. Daí você pega o trenó e vai para o seguinte, ou você pega o trenó e vai para a história. É, eu tô ligado, Tipo, eu joguei no PC. ah, você jogou? Aham, não inteiro, mas eu joguei no PC. É bem o caso do God of War também. É aquele jogo que, tipo, quer ser mundo aberto, mas não quer ser mundo aberto, sabe? Tipo, daí acho que acaba alienando todo mundo, porque pessoas como eu, que estão de saco cheio de mundo aberto, já ficam de saco cheio só de aparecer um trenó. E pessoas que gostam de mundo aberto não tem o que eles procuram lá. Tipo, se comparar o mundo aberto do Ragnarok ou do Gear 5 com o Homem-Aranha, tipo, é absurdo, né, a diferença. O prazer que você Sim, tem em explorar aquele mundo. com certeza. E pensando em coisas que me cansam, assim, em jogos com uma ludocinética pobre, eu reforçaria o que eu citei no começo do episódio, que é o uso de cavalos. Especialmente em jogos que tem muitas árvores, florestas, matas fechadas, como é o caso do The Witcher 3, do Red Dead Redemption, o 2 em especial, e até mesmo o Shadow of Colossus, né? Eu acho que isso Porque dá para extrapolar também. A mesma coisa que te incomoda nesses casos do cavalo, você também tem esse mesmo incômodo com jogos de carro de mundo aberto, que sempre tem um poste no meio do caminho que para a movimentação, algo assim. E daí até vale a pena citar um que eu acho que faz bem, que eu gostei quando eu joguei, que é o Arkham Knight. Tipo, o Batmóvel passa por cima de tudo. Você passa, você atropela um poste, o poste cai para você passar. mas faz Tipo, sentido, né, com a narrativa também.
Fazendo sentido ou não, pelo menos serve ao gameplay. Você não tem aquele negócio de você estar se movendo rápido e de repente você para e precisa ficar manobrando para escapar daquele detalhe de cenário na frente. É um problema, né, porque se os desenvolvedores imagine, né, um GTA que é um mundo super realista, mas não tem postes. É, E reclamariam porque não tem postes, né, mas se tem postes, a gente acaba travando ali. Mas esquema é derrubar os postes. os cavalos em especial, assim, cara, acho que foram uma das coisas que eu mais me estressei com jogos até hoje. Eu lembro do The Witcher 3, assim, em várias ocasiões, tá fazendo uma missão que é na floresta, né? Ou que enfrentando um inimigo ali no meio da floresta, e você querer pegar o cavalo e cair fora e aquele bicho ficar, o Roach, né? Ficar travando ali em tudo. E o Red Dead Redemption 2 também, né? Eu entendo a proposta de ser realista, assim, e acho legal isso, tá? Mas quando você tá correndo com um cavalo, né, e o cavalo dá de cara numa árvore, ele cai do precipício, ele pode morrer e, porra, você perdeu aquele cavalo que você tava melhorando fazia um tempão, assim. O Red Dead Redemption tem aquele negócio que também tem no Zelda, de que, tipo, o cavalo só te ouve se ele estiver perto de você. Se você deixar o cavalo num lugar do mapa, tipo, você nunca mais encontra ele. Você precisa ir para um estábulo. Tem isso no Red Dead também, não tem? Eu acho que tem, aham. Ao contrário do The Tipo, Witcher ou do chato. Horizon, que ele só É. aparece nas suas costas, né? Eu acho que deveria ser ainda mais conveniente, do tipo, eu gosto quando você chama o cavalo, você já monta no cavalo. Acho que o Darksiders faz isso. Tipo, você chamar o cavalo, ele já te coloca em cima dele. Você não precisa esperar ver o cavalo tem, ele sempre vem de trás de você, né? De onde a câmera não está olhando, para dar aquela impressão de que ele estava lá o tempo todo. E daí você precisa ir até lá e subir nele ainda. O Forbidden West, ele faz isso, inclusive com esse pássaro que você pega mais pro final. Se você se jogar numa montanha e tiver o timing certo de apertar o botão para chamar ele, ele vem e pega você no ar, joga você pras costas dele. Então, ou se você estiver planando, né? Então ele Isso é uma vem e coisa tão pega óbvia. você já. É uma coisa tão óbvia que eu acho curioso que seja tão rara. É que nem, tipo, uma coisa que eu vivo falando há tempo, que é, tipo, companheiros intangíveis. Tipo, a pior coisa é você ter um corredor para passar e o seu companheiro tá parado no corredor tampando o caminho e você não consegue passar, sabe? Tipo, é tão fácil de resolver, por que é tão difícil dos desenvolvedores fazerem isso, sabe? Eu acho que talvez seja uma escolha artística mesmo, pensando que os jogadores talvez reclamassem mais de um companheiro intangível e iam falar, nossa, olha que ridículo você poder passar através dele. Mas você já Acho viu que é essa uma, reclamação nos jogos que de fato têm intangíveis, tipo Space Marine 2? não posso dizer que sim. Eu também nunca vi. Tipo, eu acho que em geral as pessoas entendem que tipo, é para não bloquear o caminho. É que nem aquela a luta do Uncharted que recupera a movimentação, tipo, dane-se o realismo se servir ao gameplay, sabe? No The Last of Us Remake, eles fizeram isso, né? Quer dizer, fizeram isso não deixaram intangível. Mas o que eles fizeram foi o mais difícil, que é melhorar a inteligência artificial da Ellie. Eles saem da Eles frente, né? Porque eles refizeram, né, todo o traçado de caminho ali que os inimigos e os companions fazem, de uma forma que ele consegue sempre ler qual que é o caminho ali para onde você deve ir e tal, e sair da sua frente. Mas não é todo jogo que tem recursos e orçamento para fazer isso, né? É. Aí é uma Com- decisão complicada mesmo. Se comparar orçamentos com a Naughty Dog, você nunca vai sair bem nessa, né? Tipo, É, sim. Eu acho que talvez o ideal seria se os jogos disponibilizassem, né, uma opção ali no menu em que você pudesse tornar intangíveis os companions, pelo menos em casos em que eles possam travar a sua eu sou movimentação. muito a favor de opções em tudo, assim, digamos, moda, mas não é bem moda, né? Uma tendência, a acessibilidade que enche Eu de opções. Eu concordo. acho isso lindo, cara. Quanto É mais, muito melhor, como né? sempre deveria ter sido, sim. E daí, tipo, o próprio Homem-Aranha, ele tem uma função lá que você liga dano para queda, se você quiser mais realista. Tipo, eu nunca vi alguém ativar isso, mas se você quer, tá lá. Tipo, No, não me Spy... incomoda estar lá. Eu não preciso usar, eu não uso, eu não quero usar. Se ele tivesse dano para queda obrigatório, me incomodaria. no Spider-Man 2 tem também uma opção. Eu tava rejogando ele, inclusive, semana passada. Esquentar aqui pro episódio, relembrar um pouco. E ele tem uma opção, né, nas configurações que não lembro qual que é o nome agora, mas que é basicamente para você Deixar mais realista, né? O tornar a webscreen. física da teia mais realista. Então, se você joga a teia para um lado, o personagem vai para aquele lado, fica mais difícil de você controlar a movimentação dele. E eu ativei isso para ver qual que era, mas é horrível, perde muito da graça do jogo, que volta naquilo, né, que a gente falou sobre realismo versus diversão. Porque você joga até aí você não tem muito controle para onde o personagem tá indo, assim.
Eu já vi pessoas no YouTube com essa opção ativada e fazendo milagre, assim, cara, indo com as teias ali pela cidade perfeitinho, assim. Mas Sempre se é tem, uma... né? Os Mas famosos nerds desocupados. a pessoa tem que ali se tornar muito mestre em fazer isso, né? Imagina se o jogo fosse só assim e não tivesse a outra opção de ser mais... É. menos realista, né? É que nem o povo que termina Dark Souls com tapete de Dance Dance Revolution e, tipo, acha que o jogo é fácil por causa disso, sabe? Ou acha que não tem que Exatamente. ter opção de dificuldade porque ele consegue terminar com tapete. Outra coisa que eu não gosto em jogos é quando você tem a sensação de que você tá andando em corredores. Claro, a gente sabe, né, que muitos jogos lineares, né, são feitos por meio de corredores. Aliás, acho que quase todos os jogos lineares, né, são de uma forma ou de outra guiados por corredores. Porém, um jogo como The Last of Us, Uncharted, apesar de serem corredores, né, você tem uma única direção para ir. O que eu digo como corredores, né? Você só tem uma direção para ir. Eles não parecem com corredores. Uncharted, por exemplo, tem muitos espaços abertos, montanhas. E só tem um caminho para você seguir, mas você tem a impressão que você tá livre para fazer qualquer coisa ali, Uma né? Que ilusão tipo, de um espaço maior do que realmente é, né? exatamente, é ilusão. Isso é excelente, mas o que eu tenho cada vez gostado menos, assim, são jogos que são corredores, só que eles não se esforçam para parecer que não são corredores. Um exemplo disso, e é um jogo que eu também já malhei bastante aqui, eu tenho que parar com isso, mas eu não consigo, é a Plague Tale, a série, porque não só você anda, às vezes, por espaços estreitos, realmente, mas às vezes você tem grandes espaços abertos que nitidamente dá para ver que os desenvolvedores falaram assim, não, isso aqui vai ser um corredor. Eles colocam, sei lá, cadáveres, colocam barreiras, né? Eles estão mostrando ali, ó, não, tem todo esse espaço aberto, mas você vai ter que andar por esse corredor. Eles não disfarçam. Isso eu acho uma coisa terrível. E eu tenho sentido isso no Callisto Protocol. Porque apesar de eu entender a proposta de que, né, deve ser um jogo claustrofóbico, assim como Dead Space, Alien Isolation, Resident Evil, mas eu tenho sempre muita sensação de que ele está me guiando sem querer disfarçar, sabe? Você tem aquele cenário ali e tal, mas ele tá colocando ali assim, ó, não, você vai ter que ir por aqui. Parece uma passarela, assim, eu sinto isso, essa sensação de passarela com o Callisto Protocol. Parece que é só apertar pra frente e ficar lutando. Acho que em vários pontos aqui a gente apresentou uma opinião que a gente discorda da indústria, como no caso da gente preferir mapas menores e a indústria quer mapas cada vez maiores. Esse é um caso que eu acho que a indústria concorda com você. Eu acho que a tendência é. Bom, jogos lineares já são raros hoje em dia, mas eu acho que a tendência é mais para o lado Last of Us da coisa, de causar a ilusão do espaço aberto do que realmente o lado claustrofóbico dos corredores. Particularmente, eu gosto também disso. Eu gosto do level design do Callisto Protocol. Eu acho que ele é bem eficiente no que se propõe. Acho que tem um momento na campanha que você vai num espaço mais aberto, que você sai da prisão e vai num lugar que está nevando. Você Eu já parei chegou nessa exatamente parte? aí. Eu parei exatamente aí, ontem. Eu acho que ele ainda tem um caminho também, mas é uma parte mais ao ar livre, assim. Eu acho que essas partes têm maior impacto quando você quando você passa tanto tempo numa parte pequena. Eu acho que esse contraste é legal. É uma coisa que também tem no Alien Rogue Incursion. Você passa a maior parte do tempo dentro das instalações tradicionais do Alien, lá com aquele visual bem típico do Alien, e daí tem um momento que você sai daquilo. E é legal sair também. Então acho que essa essa diferenciação é vital para esses jogos como Callisto Protocol. E não que eu não sinto que os corredores me irritam, porque acho que faz parte do processo também, mas eu acho legal quando se abre em algum momento, quando você sai da parte fechada. Eu concordo 100% com Hum. você em relação a essa variação. Acho que o Alien Isolation faz isso muito bem. O ritmo é ideal. Mas o que tá me irritando no Callisto Protocol, não só essa navegação guiada. Não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas para mim tem uma diferença muito clara entre o Dead Space, mesmo o original, né? Não o remake, e esse jogo, por exemplo. E claro que a comparação entre os dois é óbvia, né?
Mas se você pensa, Dead Space é claustrofóbico também, mas você consegue circular melhor pelas áreas. Mesmo as áreas que são apenas de exploração, você consegue ir de um lado e para o outro, são áreas um pouquinho mais abertas, ainda que elas sejam claustrofóbicas. Mas a impressão que eu tenho é que o Callisto Protocol é um jogo como se fosse um Senua Sacrifice, que você vai andando literalmente num corredor, numa caverna, depois você entra num quartinho, depois você entra não sei aonde, assim, e são sempre, é uma coisa muito guiada, sabe? Que realmente parece com um corredor. Eu entendo sua crítica, mas eu diria que os Senos, especialmente o mais novo, é o Senua Saga, o mais novo, o Sacrifice é o primeiro, né? É o primeiro. Então acho que o Senua Saga é o segundo. É Hellblade, na verdade, né? Hellblade, Senua Hellblade Senua Sacrifice. Saga. Eu acho que ele realmente tem isso, ele é mais um filme do que um jogo. Eu acho que eu sinto mais essa limitação no Hellblade do que eu sinto no Callisto Protocol. Eu acho que o Callisto Protocol ainda tá num ponto que eu gosto. O Hellblade é realmente aquela experiência de assistir um filme que você tá controlando o timing, digamos assim. E O eu Callisto vejo. Protocol acho que tá mais próximo de um jogo. Eu acho que eu entendo e acho que sim, mas é porque o Callisto Protocol ele tem muito menos cenas cinemáticas também, né? O Hellblade ele tem muito mais. E acho que justamente por isso que eu senti esse cansaço, assim, porque ele não para muito para quebrar a gameplay com a narrativa. Você tem longas sessões que você só vai por corredores e tal, sem avançar muito na história. E outra coisa que Sei. eu senti também no Callisto Protocol é que você passa muito tempo subindo, descendo escada ou dentro de tubulações. Me parece que isso é para esconder todos os loadings do jogo, porque ele parece bem pesado, né, na questão gráfica. E você tá o Normalmente é tempo. mesmo, né? Esse tipo de É, transporte é usado para esconder mas loads. ó, ontem eu joguei umas 3 horas, talvez, o Callisto Protocol. E juro que eu acho que eu passei pelo menos uns 20 minutos, cara, 15, 20 minutos em tubulações e escadas. De É fato ele tem bastante. um pouquinho frustrante. Bom, a gente está chegando no final do nosso episódio. Ludocinética é um assunto fascinante. Eu sempre pensei na movimentação dos games no Delphos, nas coisas que eu lia no passado, mas acho que quando o Johan cunhou esse termo fez muito sentido e eu já usei várias vezes em outras resenhas que vieram depois que a gente conversou sobre isso. Então, esse nosso episódio é a nossa forma de falar sobre o assunto, mas eu acho que renderia mais, né? Eu acho que seria legal que as pessoas estudassem isso. O que você acha? Tipo, ler alguma coisa mais acadêmica sobre o assunto. Eu acho bem interessante, pelo que eu pesquisei, assim, não existem tantos artigos acadêmicos, não existe um estudo acadêmico tão aprofundado, pelo menos até onde a minha pesquisa me levou, né? Sobre a movimentação nos jogos. Eu acho que esse conceito, né, da ludocinética poderia ser ampliado. Eu gostaria que as pessoas se apropriassem dessa ideia e que especialmente desenvolvedores estudassem, mais, produzissem mais conteúdo, né? Não que não estudem indiretamente, mas que fosse produzido mais conteúdo sobre isso, sobre a importância da movimentação nos jogos, em combinação, né, com todos esses elementos que a gente citou hoje. E espero também que a gente tenha contribuído de alguma forma para dar um pontapé nessa discussão inicial. Espero também ler bastante sobre isso no futuro, algo que eu tipo, já venho acompanhando há um tempo e eu acho fascinante, assim, acho que uma das diferenciações de jogos em relação a outras mídias é justamente que você cuida da movimentação do personagem. Isso colabora bastante para aquela história de que você contar uma história no videogame é contar uma história em segunda pessoa. É a única forma de você fazer uma narrativa em segunda pessoa. Eu acho isso fascinante. E se a gente pensar, né, friamente, mesmo jogos que não valorizam tanto a ludocinética, como a gente comentou, né, jogos de terror, por exemplo, que tem uma ludocinética mais simples, no fim das contas, o que mais a gente faz na maior parte dos jogos é se movimentar, né? Em diferentes gêneros, mas o que a gente mais faz é se locomover através do cenário. Acho que é uma coisa muito básica da jogabilidade da maior parte da indústria. É aquela coisa, né? Nem todo jogo tem combate, mas todo jogo tem algum tipo de movimento. Com certeza. Exceto jogos de cartas, sei lá, mas, né, são exceção. Aí você movimenta os dedos no controle para jogar. Isso aí.
Mas então, a gente está chegando ao final. No final dos nossos episódios, a gente costuma fazer algumas recomendações, as coisas que a gente está vendo, jogando, lendo, assistindo. Mas eu senti que eu já falei bastante sobre isso no começo, quando eu contei a minha saga do braço quebrado. Então, eu abro para você, Johan. Você viu alguma coisa legal desde a nossa última conversa? Eu assisti muitas coisas, joguei muitas coisas, mas uma delas eu acho que se encaixa perfeitamente nas recomendações do episódio, que é um documentário chamado Grand Theft Hamlet, que foi lançado na MUBI na semana passada. É um documentário muito interessante. A única coisa que a gente vê durante o documentário é gameplay de GTA. Mas a ideia é que durante a pandemia da Covid, dois jovens atores que estavam desempregados e isolados, longe da família, eles começaram a se encontrar no GTA jogando e descobriram um anfiteatro do cenário. E isso deu a eles a ideia de interpretar Hamlet dentro do GTA Online. E o documentário inteiro mostra os esforços deles de convidar pessoas para interpretarem personagens nessa peça do Hamlet e onde eles executariam cada peça. E é muito interessante, porque começa no anfiteatro, mas chega um momento em que eles estão encenando Hamlet em cima de um dirigível, a, sei lá, 3 quilômetros acima do solo. É um documentário bem interessante para quem se interessa por arte em geral, por literatura e jogos, ou mesmo por quem só se interessa por jogos, ainda assim é um documentário muito interessante. E essa é a minha recomendação. É legal que mostra bastante a sinergia entre várias mídias, né? Bom, é isso então, estamos chegando ao final e a gente abre a conversa para você, nosso querido ouvinte. Você tem pensamento sobre ludocinética? Teve alguns exemplos que a gente não citou aqui, você quer compartilhar com a gente? Venha falar com a gente nas redes sociais, você pode me encontrar no DelphosNetBR, Johan é no AnthropoGamer_oficial, é isso? Isso mesmo. Olha, acertei, legal. Mas se digitar Antropogamer lá, vai aparecer. É o ícone de caveira, é fácil de achar. Como sempre, siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LudologiaCast, e é um prazer voltar para essa segunda temporada e vamos longe com ela. Abraço. Com certeza. 2025 tá só começando. Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima.